believe the hype. Don't wanna sleep in. O Codex Saeros, o livro negro de Satã. Recentemente caiu em minhas mãos um livro em PDF. Segundo o que está escrito aqui, foi editado pela Ordem dos Nove Ângulos e foi traduzido por alguém, provavelmente isso aqui é um codinome, chamado Diabolos Shugara. A parte 1 do livro diz o seguinte: de acordo com a tradição, cada mestre ou senhora que era responsável por um templo ou grupo satânico em particular, era dado na sua assunção naquela responsabilidade uma cópia do livro negro de Satã. O livro negro, gente, contém rituais satânicos básicos da Ordem dos Nove Ângulos, contém instruções relativas à mágica cerimonial em geral. Era o dever do mestre ou senhora manter este livro, este códex seguro. Não iniciados no templo eram proibidos de vê-lo. Cópias eram proibidas de serem feitas, embora iniciados acima do grau de adepto externo fossem autorizados a ver e a ler a cópia do templo. No satanismo tradicional, essa prática continuou bastante até recentemente, quando o grão-mestre, representando grupos tradicionais, decidiu permitir iniciados de bom ofício para copiar o trabalho. Essa decisão foi recentemente estendida para habilitar esta publicação especialista em uma edição limitada. O texto inteiro do livro negro tradicional está incluído nesse presente trabalho, junto com vários capítulos adicionais. Exemplo: autoiniciação, organizando e conduzindo um templo. Essas adições fazem desse presente trabalho um manual prático conciso para os seriamente interessados nas artes negras. Por aí vai, tá? Essa é a parte 1, a introdução ao livro. Esse livro tem algumas coisas interessantes que explicam o que é o satanismo. Às vezes eu acho que há uma concordância em diversas seitas satânicas. A gente inclui aí diversas outras que têm esse ponto em comum quando se fala em satanismo, O livro ele fala de 21 pontos satânicos. O que são esses 21 pontos satânicos? Esses 21 pontos satânicos significam o seguinte: ponto 1, não respeite a piedade ou fraqueza, pois essas são doenças que fazem o doente forte. Ponto 2, teste sempre tua força, pois nisso está o sucesso. Ponto 3, busca a felicidade na vitória, mas nunca na paz. Ponto 4, desfrute de um descanso pequeno antes que um longo. Ponto 5, vem como um ceifeiro, pois assim tu irás semear. Ponto 6, nunca ame qualquer coisa que não possa vê-la morrer. Ponto 7, não construa sobre areia, mas sobre pedra, e não constrói para hoje ou ontem, mas para todo o tempo. Ponto 8, se esforce sempre mais, pois a conquista nunca está feita. Ponto 9, morra antes de se submeter. Ponto 10, não forje trabalhos de arte, mas espadas de morte, pois aí está a grande arte. Ponto 11, aprenda a se elevar sobre ti mesmo, então tu podes triunfar sobre tudo. Ponto 12, o sangue do vivo é um bom fertilizante para a semente do novo. Ponto 13, aquele que fica sobre a mais alta pirâmide de crânios pode ver mais longe. Ponto 14, não descarte o amor, mas trate-o como um impostor. Ponto 15,
tudo que é grande é construído sobre pesar. Ponto 16. Não só se esforce para adiante, mas para cima, pois a grandeza está no mais alto. Ponto 17. Vem como um vento forte e fresco que quebra, ainda que cria. Ponto 18. Deixe que o amor pela vida seja uma meta, mas deixe tua meta mais alta ser a grandeza. Ponto 19. Nada é lindo exceto o homem, mas mais lindo que tudo é a mulher. Isso é bacana. Ponto 20. Rejeite todas as ilusões e mentiras, pois elas atrapalham o forte. Ponto 21. O que não mata te faz mais forte. O importante, gente, desses 21 pontos que eu estou passando para você é que, se vocês olharem pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas que estão hoje alcançando os pontos mais altos em todos os postos do mundo, tem pelo menos alguma coisa nessas regras como ponto de viver, como ponto de vida, como fator, como lei que rege a sua vida. Eu pergunto a vocês, tirando essas bobagens de religião, essas coisas de dar outra face, o que é que tem de errado nesses 21 pontos que eu falei para vocês? O que é que tem, gente, de antiético ou antivida esses 21 pontos? Pensem bem, na realidade são pontos seguidos por pessoas vencedoras. Pontos seguidos por pessoas que vivem nesse mundo material, nesse mundo rude, nesse mundo duro, que estabeleceram como regra para sobreviver e regra para seguir nesse mundo. Continuando, o que está escrito nesse livro, que é um livro muito bacana, esse livro tem uma definição sobre o satanismo que diz o seguinte: satanismo é fundamentalmente um modo de vida, uma filosofia prática de vida. A essência desse modo é a crença de que nós podemos tudo como indivíduos. Alcançamos muito mais com nossas vidas do que nós percebemos. A maioria dessas pessoas desperdiça as oportunidades que a vida perde por mágica trazer. Mágica satânica é simplesmente o uso de forças mágicas ou energias para acrescentar à vida de um indivíduo ou indivíduos de acordo com seus desejos. Esse uso pode ser de dois tipos. O primeiro é externo e o segundo é interno. Mágica externa é essencialmente feitiçaria, mudança de eventos externos, circunstâncias ou indivíduos de acordo com os desejos do feiticeiro. Mágica interna é a mudança da consciência do indivíduo mágico usando certas técnicas mágicas. Esta é essencialmente a indagação do iniciado para os graus mais altos de aquisição mágica, seguindo o caminho para a adeptidade. Eu tenho uma certa dificuldade em querer expressar a minha opinião pessoal nesses casos, principalmente nesse livro interessante. Muita gente vai me chamar de satanista. Gente, eu não me considero um satanista, mas tenho profunda simpatia, pelo menos, por esse modo de vida, por essa forma de ver o mundo, forma de vida de ser um líder, gente. Estamos num país que precisa de líderes. Estamos num país que tem seguidor demais. Estamos num país que precisa de alguns satanistas e não dessas ovelhinhas que andam por aí dando a outra face. O que vocês acham, gente? O que vocês pensam disso?
A teoria, gente, do satanismo, trazida como uma má teoria para as religiões, trazida aí como coisa do inimigo, porque o diabo, representado nesse caso aqui por Satã, por Satanás, é considerado inimigo por diversas seitas religiosas, e a gente pode considerar até as seitas islâmicas, alguma coisa do judaísmo. Ele é sempre o inimigo. Por quê, gente? Porque a religião, ela quer dominar, a religião quer fazer do adepto um seguidor, e não um líder, e não um seguido. O satanismo, segundo esse livro, segundo essa seita, segundo até o próprio LaVey, ele traz um princípio diferente de segmento de vida. Ele traz uma filosofia de líderes. Ele traz uma forma de ver de pessoas que tem que ser seguida, não que segue. Um país que tem seguidores, um país que tem submissos, nunca vai para frente, gente. Um país que vai para frente é um país de líderes, aqueles que querem estar na vanguarda de tudo. Aqueles que querem, sim, estar no alto da montanha, ter o direito de estar, o direito de lutar e estar no alto da montanha. Eu pergunto para vocês, o que tem de mal nisso? Muitos fanáticos vão responder a esse vídeo escrevendo aqueles textos longos que estão na Bíblia, aquela coisa que você lê e não chega a nenhuma conclusão, porque só eles chegam na conclusão deles. Satanismo é um modo de vida. Satanismo é uma forma de viver. Satanismo é uma forma de encarar as coisas. E esse livro fala bastante disso. Num vídeo passado eu já falei para vocês da filosofia do LaVey, né, do Anton LaVey, que esbarra mais ou menos nessa mesma forma de pensar. Então, é claro, existe outro tipo de satanismo? Existe, né? O satanismo de adoração a Satã. O satanismo da obediência. Existe. Mas o satanismo, que eu confesso para vocês, tenho bastante simpatia, é o satanismo da liderança. É o satanismo da ética. Sim, gente, existe ética no satanismo. Continuando aqui esse livro. Olha que coisa interessante que vai de encontro a diversas religiões. No satanismo tradicional, há uma apreciação do papel das mulheres, pois o satanismo, em seu nível mais alto, se preocupa com o desenvolvimento do indivíduo. Papéis, como tal, é uma parte necessária de autodesenvolvimento. Ser jogados, descartados e então transcendidos. A estrutura dos templos tradicionais e os rituais executados por esses membros daquele templo refletem essa apreciação e entendimento. Por exemplo, é possível, realmente desejável, para uma senhora da terra estabelecer e organizar seu próprio templo, ao menos que ela deseje outra coisa. Exatamente como é possível e desejável celebrar a missa negra usando um sacerdote nu sobre o altar enquanto a sacerdotisa administra o serviço. Tal reversão é um princípio aceito na mágica negra. E o livro fala como funciona um templo, como funciona um ritual satânico, e vai falando de outras coisas. É claro, eu não vou falar o livro todinho, porque vai tirar a graça. Mas é um livro bastante interessante que fala sobre essa coisa do satanismo visto na visão aí da Ordem dos Nove Ângulos. Então, o livro, novamente, chama-se Codex Saeros, o livro negro de Satã, da Ordem dos Nove Ângulos. Esse livro, provavelmente, gente, está na internet, tá? É um livro interessante de se ler. É um livro que, para mim, tem origem desconhecida, porque
né, vem pela internet, é disponibilizado em PDF, não se sabe quem escreveu, não se sabe nem mesmo quem o editou, mas é um livro interessante, é um livro que eu aconselho que vocês deem uma olhada, não como algo a se seguir, mas como algo a se entender. Ok, gente? Como algo a se entender. Então vejam bem, quero deixar claro que esse livro é interessante ler, é interessante tirar esses conceitos, é interessante refletir sobre esses conceitos. Agora, sigam vocês se quiserem, faça o que tu queres, pois é o todo da lei. É muito importante, gente, que a gente procure ler todos os livros que caem às nossas mãos. Mesmo livros como esses, que eu não sei da origem, não sei de onde veio, que é um livro interessante, é um livro que nos faz ver um outro lado das coisas, aquele lado que normalmente as religiões, as filosofias, as pessoas hipócritas procuram esconder da gente.